Ei, Marcela. Boa tarde, Val. Tudo Boa tarde. bem? Enfim, hein? Até que fim eu consegui. Tá me Não, isso é ouvindo? bom. Tô te ouvindo direitinho, tá? Ah, que bom. Aqui, já é quase 3 horas, né? Então vamos começar pontualmente. Eu Isso, vou, exatamente. eu vou dar início e depois você aceita e autoriza a Ingrid, tá? Aí vai ficar os 6 minutos Beleza, dela fazendo esse bate-bola aí do bate-papo que a gente combinou, tá bom? tudo bem. Então tá. Então, hoje, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa live do Circo de Todo Mundo. Hoje, né, especialmente a gente vai estar falando desse tema aí que é o trabalho infantil, né, em tempos de pandemia. E nada melhor do que fazer isso no dia 12 de junho, que é o dia, né, do combate e a erradicação do trabalho infantil. Aí eu vou deixar vocês aos cuidados da Marcela, né, que vai falar um pouco para nós e fazer um bate-bola com a Ingrid. Os últimos 20 minutos a gente está aqui no suporte, anotando as perguntas e depois a gente vai estar passando para você e para a Ingrid, tá, Marcela? Aí seja Tudo bem, Val. bem-vinda. Beleza? Ingrid, boa tarde também, seja bem-vinda. Aí você pode aceitar a Ingrid na tela, tá bom? Tá bom. Abraço. Pede ela para mandar o convite. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Ela tem que mandar o convite, ela não mandou. Ingrid. Ingrid, eu preciso que você mande o convite para eu te aceitar para participar da live. Oi, Ingrid, assim que você entra no Instagram, vai estar lá solicitação para entrar. Aí você manda a solicitação e aceita. Eu já te chamei aí. Enquanto a Ingrid não entra, gente, a gente vai dar início à nossa live, né? Que a gente marcou às 15 horas. O nosso tema é trabalho infantil em tempos de pandemia. Esse momento que a gente vive. Eu quero agradecer a todos os participantes, né? E a gente vai fazer uma live bem gostosa para discutir esse assunto. Hoje, bem lembrado pela Val, hoje, dia 12 de junho, é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. A gente precisa lembrar que o trabalho infantil, ele não é um fenômeno recente no Brasil. Ele veio ocorrendo desde a colonização desse nosso país, né? As crianças pretas e as crianças indígenas, né, foram introduzidas ao trabalho doméstico e a plantações familiares para ajudar no sustento das famílias, né? Então, não é de agora que nós brasileiros vem nessa luta de enfrentamento ao combate ao trabalho infantil. Então, a partir daí, o Brasil ele vem mudando esse conceito
de criança e adolescente, porque até então, antes da Constituição de 1988, criança não era vista como criança e adolescente, como sujeito de direito. As crianças eram vistas como pequenos adultos. E aí, em 1988, com a Constituição, no artigo 227, ele vem ratificar esse direito e reconhecer que criança e adolescente são sujeitos de direito. São direitos em processo de desenvolvimento. E aí, com a Constituição de 1998, ela deixa clara a proteção integral e o dever do Estado, da sociedade, da família em garantir esses direitos sociais, como saúde, educação, cultura, lazer. E aí, a partir da Constituição de 1988, o Brasil ele vem com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. No dia 13 de julho de 1990, nasce o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a lei que regulamenta, né, e efetiva o artigo 227 da Constituição Federal. O Estatuto da Criança e Adolescente, agora, no dia 13 de julho, ele completa 30 anos. E ele foi uma conquista, porque ele vem reforçar que criança e adolescente são sujeitos de direito e sujeitos de deveres. E reconhecer a sua formação e essa proteção integral. Porque nós enquanto adultos, né, devemos trabalhar o presente, para que o futuro não fique doente. Então, o Estatuto ele vem nessa linha, né, e ratificar os direitos da criança e do adolescente. O Estatuto ele é uma conquista, né, porque ele foi escrito pela sociedade civil organizada, para quem não sabe, né? Não foram deputados que escreveram. E ele surge de uma luta muito grande de movimentos sociais, né? Que já reconhecia. Por quê? Antes do Estatuto da Criança e Adolescente, criança era vista como coisa. E agora, a partir da regulamentação do Estatuto da Criança e Adolescente, criança é vista como gente em processo de desenvolvimento, como humanos. E no artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, ele é bem claro quando ele fala em relação à questão do trabalho infantil, né? Ele começa no artigo 53, quando ele regulamenta a idade mínima para o trabalho, né? Na condição de aprendiz, que é 14 anos. E aí, a partir do artigo 53, ele vem regulamentar qual é a situação desse adolescente a partir de 14 anos, até 17 anos e 11 meses, quais as condições de trabalho que ele possa trabalhar. Não pode ser em consideração, né, em situação insalubre, em forma de aprendiz, respeitado, né? Todas as regras. Não pode ser um trabalho noturno. Então, ele vem no artigo 53, no artigo 60, no 61, no 62, no 63, no 64, no 65, no 66, no 67, no 68 e no 69. E no 94. Então, ele vem regulamentar a questão do trabalhador, né? Do adolescente, de 14 até 17 anos e 11 meses, né? Essas condições que ele possa estar trabalhando. E em consonância, né, com as convenções da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é no artigo 138, que ela dita, né, na Convenção 138, ela dita a idade mínima, né, para admissão ao trabalho, que é 14 anos. E na Convenção 182, ela fala das piores formas de trabalho infantil. Para mim, todas as formas, né, que toda mão de obra que tem a criança, para mim, são todas as piores formas de trabalho infantil. Mas, de acordo com a OIT, ela vem trazendo em discussão essas formas. Ela vem ditando, né, na Convenção 182, quais são essas piores formas de trabalho infantil. Eu estou aguardando a Ingrid, que é a outra convidada, para entrar. Aí a gente vai adiantando aqui o nosso bate-papo.
Se tiverem pergunta para fazer, pode ir fazendo as perguntas que eu vou tentando responder até a Ingrid entrar. Oi, Marcela. Eita! Olha só, a Ingrid está com problema Com lá no celular. dificuldade de entrar? Mas a gente está ajudando ela aqui, ela daqui a pouco ela vai entrar, né? Aí eu tô aqui para te dar um suporte, tá bom? Tá bom. Eu já expliquei, né, sobre essa questão do trabalho infantil. Não sei se você acompanhou. Como se dá essa garantia de direitos, né, em tempo de pandemia. Aí você vai entrar na live. E aí, eu quero trazer a reflexão, Val, que agora, em tempo de pandemia, né, eu acredito que essas crianças, né, que estão sem escola, sem projetos sociais, né, estão isoladas em casa, os pais e as mães não pararam, né? Então, aquelas mães que são trabalhadoras domésticas, provavelmente, ela só tem duas opções. Ou ela deixa as crianças em casa sozinhas, com o irmão mais velho para tomar conta, ou ela leva junto para a casa da patroa. E aí o trabalho doméstico é um trabalho que é subnotificado, porque ele é escondido dentro das casas, né? Então eu vejo muito que essa mãe, ela acaba levando esse menino para o trabalho, essa criança para o trabalho, automaticamente essa criança vai ajudar ela a desenvolver as atividades na casa da patroa, ou o irmão mais velho fica em casa tomando conta de todos os filhos, né? Aí toma conta de todas as funções, arruma a casa, faz almoço, faz janta, né? Tem que olhar as crianças, ou então ele serve como babá para o filho da vizinha que não parou para poder trabalhar. Então, como ele é escondido, ele é dentro de casa, em época de pandemia, eu vejo que essas crianças que estão em situação de exploração de trabalho infantil, elas estejam dentro das casas, né? E aí é um trabalho que é subnotificado. É verdade. A gente está acompanhando isso, né? O Circo de Todo Mundo, ele vem dessa trajetória de trabalhar na erradicação, nessa prevenção, né, do trabalho infantil. E hoje, né, a nível de município, Betim e Nova Lima, ele tem feito um trabalho em cima dessa temática, né? E quando a gente traz esse tema, a gente traz justamente para abordar desse período que nós estamos vivendo, nessa questão da pandemia. E esses pontos que você colocou aí, das nossas crianças, que elas acabam virando trabalhadores domésticos, ou seja, dentro de casa, ou às vezes indo com o pai ou a mãe para o trabalho, é uma reflexão, sim, muito importante. E estou aqui na expectativa aqui da chegada da Ingrid para ela entrar e no suporte, né? Então, assim, eu queria muito assim que você explanasse para nós, até assim, nesse contexto, né, da sua trajetória mesmo, na importância que foi um projeto social na sua vida. E também, assim, nesse contexto que antes os meninos tinham escola e tinha nós, né, os projetos para acolher situações como essa. E que agora, nesse período de isolamento, nesse período de distanciamento social, o que a gente vê é que eles acabam ficando muito sozinhos, né? Até mesmo pelos esses acompanhamentos que nós fazemos, assim, virtual, à distância, via WhatsApp,
usando mesmo a rede social, ou em alguns momentos um coleguinha dá notícia para a gente está vendo como que eles hoje estão valorizando um espaço como esse do Circo de Todo Mundo, que é de socializar e interagir entre eles. Hoje a gente está escutando isso deles, né? A falta que está fazendo o papel de um projeto, né? Na vida deles nesse momento da pandemia. E nada mais, né, do que promover momentos como esse, tanto de lives quanto de aulas online, né, com entretenimento mesmo para amenizar essa situação. Então, assim, eu vou deixar de novo com você e vou aqui ver a Ingrid se ela conseguiu resolver o problema técnico dela lá, tá bem? Tá bom. Vamos ver se ela conseguiu entrar. Oi! Oi, Ingrid, conseguiu! Boa tarde, pessoal. Em tempos de tecnologia, seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada, fico muito feliz de estar com vocês aqui. Boa tarde a todos. Não é um problema de tecnologia aqui, eu estava no computador não dava para poder acessar, aí eu voltei para o celular, não sabia que não conseguia entrar no computador pelo Instagram, não. Seja Eu fui pelo bem-vinda. celular. Pode ficar à vontade. Eu Obrigada. queria, Ingrid, que você, né, tratasse sobre os mitos sociais em relação às crianças, né, e adolescentes que se encontram em trabalho, exploração do trabalho infantil. Quais são os mitos, né, que a sociedade cria em torno disso? Sim. Pessoal, boa tarde, né, a todos. Eu sou psicóloga, né, trabalho hoje em Betim como referência do IPET, são ações estratégicas do Programa de Restrição do Trabalho Infantil, e estou aí já há algum tempo nessa luta, trabalhando com criança e adolescente, né, como apresentar. E aí eu também participo do Fórum Estadual de Trabalho Infantil, participo junto com o Ministério Público do Trabalho, as ações estão ocorrendo este ano. E aí, referente a esses mitos, né, nós estamos conversando sobre isso, são os mitos muito comuns a gente escutar, né? Eu até separei algum material para a gente poder conversar sobre isso, porque antes de falar desses mitos, Marcelo, acho que é importante a gente pontuar assim, algumas questões que as pessoas ainda não entendem de números, né? Porque eu estava dando até uma olhada em algumas matérias anteriores e a gente percebeu que teve um número muito grande de trabalho infantil que aumentou justamente agora nessa pandemia, né? Teve até uma reportagem hoje, se eu não me engano, saiu no Jornal do Dia da Globo, falando sobre trabalho infantil, do aumento, achei muito importante isso, né? E dessas questões de como isso está hoje, né, no Brasil inteiro. Antes de pontuar a questão do vírus, é importante a gente pontuar que desde 2015, né, a gente está com o número de 2015, a gente vai ter 5 anos já que a gente está de formação de IBGE, do PNAD, que é o Plano Nacional de Dados que eles buscam, né? Nós estávamos com 330 mil crianças e adolescentes no Brasil com trabalho infantil. 330 mil crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos. E aí é um número assustador quando a gente pensa de 5, 9 anos, né, de crianças trabalhando. Nós temos um número muito grande em urbano, né, que as pessoas acham que é só rural. Não, nós temos só no urbano, nós temos 15 milhões de pessoas, de crianças. 15 mil, desculpa. E na área urbana, nós temos 78 mil. É muita gente, é muita criança trabalhando ainda hoje, né, no pleno século XXI, com direitos garantidos, né? Com direitos garantidos, com o ECAI, com todas as legislações que tem, com todas as políticas que tem, e ainda a gente tem criança ainda trabalhando. É isso que me assusta ainda, com esses números aumentando, né? E o risco que eles têm. E a gente vê que esses mitos, mesmo que a sociedade está enraizada nela, né? São mitos que uma mentira, uma frase que eu gosto muito, uma mentira tanto repetida, ela vira verdade. Né? É os fake news aí, né? É fato ou fake. É isso mesmo. Tanto você repete aquele fake que ele acaba virando verdade uma hora. Então as pessoas têm que entender e diferenciar isso. Né? Uma frase que a gente está cansada de escutar, que a gente escuta mesmo. O trabalho não mata ninguém. Né? O trabalho não mata ninguém. Será que não mata ninguém mesmo? Né? Será que esse excesso de trabalho não prejudica uma criança ou um adolescente? Né? Essas condições de trabalho não prejudicam?
né? E aí tem uns dados, né, que é bom que quando a gente dá dados referentes à saúde, referente à educação e assistência social, a gente depara que em 2017 nós tivemos 24 mil acidentes de trabalho com criança e adolescente, entre 5 e 17 anos. Isso é um número muito grande. Você vê, em 2017. Certo. Muito Há 3 anos tempo. atrás, né? Pouco tempo demais, gente. 24 mil acidentes de trabalho. E será que trabalho não mata ninguém? Né? Será Essa frase que a gente mata ninguém? será que não mata? Mata, gente, mata sim. E aí nós tivemos 236 casos, estou falando de 2017, porque os dados novos ainda não foram publicados. 236 casos fatais entre 5 e 17 anos. Isso aí que foram dados que foram quantificados. Fora os que não tem informação, fora os que não tem informação. São, né, subnotificados, né? Subnotificados, que não chega nas redes, que não chega na área da saúde, que tanta criança e adolescente aí que falece por algum outro, por questão de estar trabalhando, e aí chega lá, é uma doença, não, foi um acidente, e aí eles não notificam como trabalho infantil. É uma discussão que a gente sempre faz, porque chega no hospital, chega no UPA, chega em qualquer área da saúde e chega com um acidente, né? Se uma criança chegou lá com o dedo cortado, por exemplo, cortou como? O que ela estava fazendo? Né? O que é isso que aconteceu para ela ter cortado o dedo? Mas isso aí são assuntos que a gente vai trabalhando aqui hoje, que as pessoas têm que entender, né? Que mata sim, o trabalho mata as pessoas sim, em condições precárias, ainda mais quando é uma criança, uma adolescente que não tem estrutura psicológica, estrutura física para trabalhar naquele meio, e isso mata mesmo. Não só criança, mas adulto também, né? Quando com as condições precárias, mas criança mais ainda, que não tem condição. Né? Uma outra frase também que é importante a gente trabalhar é do mito, todo mundo vai falar, melhor trabalhar que usar drogas, né? Ou se envolver na criminalidade. Verdade. Né? Nenhum nem outro, gente. Nem trabalhar nem usar droga. O objetivo não é trabalhar esse. Nem usar droga. Os dois são uma violência para criança e adolescente. O trabalho é uma violência, o uso da droga é uma violência, né? Porque a criança e o adolescente fica sem condições físicas ali, né, por causa do uso da droga, né, no organismo, sem saber o que está fazendo, vai degredindo os neurônios, gente. Tem outras questões aí que a gente pode falar muito da droga aqui também. Né? Então, assim, é melhor trabalhar do que usar droga? Nenhum nem outro. Nem usar droga, nem trabalhar. Nem outro, lembrando, né? que criança que trabalha é criança que não vai para a escola, né? Isso, não tem... lógico. Não tem noção. Se a criança está trabalhando, ela está fora da escola, está fora de uma cultura, está fora umas possibilidades que a gente pode dar para a criança, né? O momento de lazer para ela é importantíssimo, gente. Lazer não é só o fato do lazer em si, de brincar. Ali a criança está aprendendo, né? Até nossos psicólogos têm muitos estudos que falam sobre isso. Enquanto a criança está brincando, ela está aprendendo outras formas. Tem forma de ensinar essa criança a brincar de convivência, né? Fora o trabalho. A gente sabe da situação de como está o Brasil, sabe que muitas crianças estão ajudando os pais de família, né, em casa, mas a gente tem que discutir isso em um momento de pandemia e todos os momentos também. São esses mitos que a gente tem na sociedade hoje que é importante falar, que nós vamos discutir aqui hoje. Né? E aí, a gente tem que lembrar também que quando a criança está trabalhando, ela está se colocando em risco o tempo todo. Não quer dizer que ela está trabalhando que ela fica fora da droga. Enquanto ela está trabalhando, pode ser o que ela está fazendo, ela está ali, ela está em risco. Em risco de ter contato com droga, em risco de ser aliciada, né? Em risco de alguém ali dar alguma coisa para ela e ela não saber o que é, ou até mesmo por conquistas, né? Exploração sexual, por exemplo, né? Isso, tantas outras que a gente vai falar aqui hoje. Né? Isso é um dos mitos também. Outro mito também que é importante a gente falar é bom a frase, né? Assim, as frases são ótimas porque a gente escuta a vida toda. É bom trabalhar desde cedo para garantir uma profissão. Exatamente. Isso aí, meus pais falaram, meus avós falaram, acho que todo mundo aí já ouviu falar isso. É bom trabalhar cedo mesmo, que aí já garante uma profissão. Né? E a gente pensa, né, assim, ok, trabalhar cedo, mas que idade que a gente tem que trabalhar cedo? Né? Verdade. Que idade é essa? Aí eu trago um parâmetro assim, que até assim, estudos mesmo, trazendo para vocês, que é científico para a gente poder pensar, né? Que as pessoas conhecem, né? E fala que estudos apontam que quanto mais cedo a pessoa trabalha na vida, quando for mais velha, a renda vai ser bem menor.
Então não quer dizer que mais cedo ela trabalhando, que ela vai conseguir uma renda boa quando estiver mais velha, adulta. Não. Quanto mais cedo o trabalho, a tendência é que quando estiver mais velho, a renda vai ser melhor, porque ela perdeu oportunidades quando era na infância. Né? Não quer dizer, Ela não são perdeu a todos. oportunidade, ela perdeu a oportunidade de estudar, né? Porque para sua renda ser maior, você tem que estudar, né? Isso. Você tem que Né? ter uma profissão. Quantas vezes a gente vê adultos aí que falam, não, vou estudar mais velho porque eu não tive possibilidade quando era criança, né? Verdade. E aí perde o momento daquele. Ótimo, nunca é tarde para estudar, gente. Sempre é bom estar estudando. Mas você vê que um adulto aí, você pode ter pessoas mais velhas, de 50, 60, até 80 anos estudando, porque não teve essa oportunidade quando era na infância. E eles sentem falta disso. E como isso faz falta na vida, né? No histórico de vida deles, né? E aí, importante esse estudo que fala assim que... Até eu assustei quando eu vi esse estudo, assim, eu falei, nossa, tem que estudar mais também. Que fala assim que, hoje em dia, que pro futuro, né? Assim, os estudos falam, cada pessoa, para ter uma renda boa, assim, tem que ter no mínimo, vai ter no mínimo entre 5 e 7 profissão. Eu falei, Jesus, gente, 5 e 7 profissão é muita coisa. E isso porque a pessoa não está estudando. Né? E quando não estuda? Quando você só trabalha, não tem tempo de estudar. Né? A gente fala assim que quem entra na vida de trabalho muito cedo, é ótimo, os meninos aprendem aquela profissão, né? Entre aspas, né? Uma profissão ali que é emergencial, mas fica naquele e perde outras oportunidades. E o mercado de trabalho hoje está pedindo cada dia mais. Maior qualificação, eles pedem estudo. Você vê aí pessoas formadas, infelizmente desempregadas, né, com estudo. Então, quem está sem estudo, como que está essa situação? Né? Ingrid, então, quando o Estatuto da Criança e Adolescente ele traz a regulamentação, né, do trabalho destinado a adolescente de 14 até 18 anos, né, ele traz essa questão de forma de aprendiz, né? Isso. E ele coloca as formas que esse adolescente possa estar trabalhando, né? A situação, o local de trabalho, não pode ser insalubre, não pode ser noturno, permitir que esse menino, essa menina, né, possa estudar, né? Que não venha prejudicar os seus estudos e que esse trabalho venha em cunho com uma formação profissional. O Estatuto da Criança e Adolescente ele é bem claro nessa situação, para que ele possa preparar esse menino para quando ele completar 18 anos ele for um adulto, né? Que ele tenha uma profissão, que ele tenha uma qualificação profissional. Mas para isso, esse trabalho não pode prejudicá-lo na escola, porque a escola é importante nesse processo dele. Vai contribuir para que ele lá na frente possa ter uma profissão e um salário maior, né, no mercado de trabalho. E aí, quando o Estatuto, ele é bem claro, né, nos seus artigos, quando ele regulamenta essa situação para as empresas, né? Inclusive, tem a lei do aprendiz, que é destinado a adolescente de 14 até 24 anos. Com esse mesmo cunho, com esse mesmo viés que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem trazendo para a gente, né? Que é o cunho da formação profissional, para que esse menino esteja preparado para enfrentar um mercado de trabalho. Está cada dia mais difícil, né? Assim, o mercado de trabalho hoje. Exige cada dia mais dos adolescentes, mas cada dia mais de um adulto. Né? A lei do menor aprendiz é bem clara quando traz essas informações, até dos horários. Né? O menor aprendiz tem que trabalhar aí, no máximo, 6 horas por dia, não pode passar, tem de 4 a 6 horas, porque as outras 6 horas tem que estar estudando e tem que ter horário de descanso. Né? E aí a gente pensa assim, a gente tem empresas que são 4 horas, porque conta a hora de deslocamento, de ida e volta, por causa das 2 horas, aí dá umas 6 horas por dia, mas são as 4 horas trabalhadas. Mas, além disso, do trabalho que está sendo realizado, dentro dessas empresas tem a questão do aprendizado, né? Do momento de estudo, de discussão, de entender temas, né? Eles estão no momento de aprendizados ali. E é importante os adolescentes estarem estudando, as crianças estarem estudando. Porque é isso que eles exigem o tempo todo. O mercado está exigindo isso muito, né? A gente sabe disso, e me preocupa muito essa questão da pandemia, esses adolescentes em casa, as crianças em casa, né? Por isso tem que estar estudando, tem que estar correndo atrás, a gente sabe das dificuldades, mas o que vai conseguir retirar essas crianças do trabalho é o estudo, é o aprendizado, é uma cultura, né? É alguma forma que eles consigam ter um desenvolvimento, ter uma oportunidade. Falar disso. É igual a Lídia, ela está comentando aqui que a educação para todos é garantia de permanência da criança na escola. Exatamente é isso, né? É a nossa grande luta, né? Nossa bandeira de luta, que criança não trabalha, criança dá trabalho.
E a Uhum. Lídia, ela foi uma menina, né, do Movimento Nacional de Meninas e Meninas de Rua, junto comigo, Que né? E a bacana. gente, quando adolescente, na década de 90, né, a gente lutava pela garantia dos direitos da criança e adolescente, que a gente fosse vista como sujeitos de direitos, né, e Isso. como protagonista da nossa história. Então, enquanto o Brasil e o mundo inteiro não entender que criança não trabalha, criança dá trabalho, né? E investir no presente para garantir um futuro melhor, porque não adianta falar que criança e adolescente é o futuro desse país se você não está investindo no presente. Porque as nossas crianças, 331 mil, né, crianças que você falou em 2017, em situação de trabalho, de exploração de trabalho. Então, você imagina o futuro dessas Não. 24 mil que tiveram sua vida cefada cedo, né? Então, assim, o nosso futuro vai estar doente. Então, se não garantir uma educação para todos, e essa educação seja de qualidade, que seja de acesso, nós não estamos fazendo o nosso papel direito. A gente Por isso precisa que entender. Pode falar? Não, eu falei assim, por isso que é importante, né? Mais que a gente fica na militância, nós adultos que ficam na militância cobrando, dar a voz aos adolescentes, dar a voz a essa criança. Porque é a vida deles, né? É a vida deles que estão ali. E aí a gente tem que escutar, não é só falar por eles. É dar voz a eles, para eles poderem falar e expressar o que eles sentem, suas angústias, seus traumas, os seus desejos, né? Porque isso já faz parte do desenvolvimento do adolescente, faz o desenvolvimento do corpo humano, né? Angústias. É um aborrecente? É assim, mas é o meu momento. Mas ele tem que falar sobre isso. E muitas vezes, até a nossa conversa que nós fizemos, muitas vezes eles não são escutados, são falas deles. Né? Falam por eles, e eles mesmos não têm essa fala. E a gente tem que escutar muito eles para poder entender, né, qual é o papel deles para essa família. Uhum. Olha, até uma A pergunta Vera está também. perguntando como você vê o papel da família nesse contexto, Nossa, gente, né? A é questão do combate importantíssimo. ao trabalho. Não, sim, é importantíssimo. O papel da família, a gente sabe, né, que o ensinamento, que o ensino começa primeiro na família, né? Quando a gente fala família hoje em dia, a gente não fala só pai, mãe e irmãos, não. A gente está falando de família com quem que essa criança convive, com quem cria essa criança, né? Eu falo família hoje, família, não só família extensa, como a gente fala no judiciário, não, é a família com quem que ele convive, com quem que essa criança adolescente tem uma referência. Gosto de utilizar isso, uma referência de pessoa adulta. Com quem que ele tem ali, que ele tem um respeito, com quem que ele mora, com quem que ele convive. A gente fala de família nesse contexto, primeiramente, a gente fala de família. Não só para mãe, pai, mãe, família hoje em dia é ampla. Família é todo mundo que eu tenho contato, família é todo mundo que eu convivo, e qualquer família com quem eu resido. Até a pessoa que eu não moro dentro da casa, mas eu tenho uma referência, é um familiar também. Então, o papel dessa família é muito importante, gente, nessa trajetória. Por quê? Vamos voltar também nos mitos. Muitas vezes, os pais têm estoque de trabalho infantil. 80% das vezes, né? E reproduzem isso na criança. É aquele mito. Eu vivi, eu sobrevivi trabalhando, meu filho vai fazer isso também. Né? A gente sabe de todas as dificuldades, entendemos sim. Só que o adulto também tem que entender que tudo que ele passou, né, com o trabalho infantil, se isso não prejudicou ele em nada. Ele tem que refletir sobre se isso não trouxe nenhum prejuízo na vida dele ou alguma oportunidade. E se não trouxe, que bom. Né? Se não trouxe, que bom que não teve, mas isso não é o certo no momento, porque vai prejudicar alguém. Não quer dizer que a porcentagem mínima de pessoas que trabalharam não tiveram nenhum problema de saúde, que eu vou falar depois, nenhum problema psicológico, nenhuma questão física ou emocional. Né? São muito poucos, a maioria sim. E a família é muito importante nessa trajetória, gente. A família tem que estar presente, tem que estar apoiando. E vou até fazer uma fala assim, de uma juíza, acho que não me engano, do Paraná, que ela falou essa semana no seminário que eu estou participando, que ela relatou de um histórico, entre outros também, né? Mas ela trouxe uma informação que nas feiras, né, que a gente está acostumado a ver, nas feiras mesmo, feiras livres, sempre tinha criança, né? Sempre tem criança trabalhando na feira, porque os pais vão trabalhar e levam a criança para estar ali na feira junto, né? E nesse movimento tinha uma barraca que tinha umas 2 crianças lá dentro da feira, mas a mãe,
E ela vai falar assim, olha, eu estou aqui falando na campanha do trabalho infantil, mas eu não concordo. Ela falou, por que você não concorda? Você vai entender o porquê ela não concorda. Ela falou, olha, eu criei meus filhos, fui trabalhadora infantil, eu criei meus filhos aqui na feira, eu não vou deixar eles em casa, né? A gente sabe do risco, né? Como mãe tá certíssimo de levar, mas ela entendeu. Os filhos dela já estavam adultos, ela falou, criou os filhos dela na feira, mas os filhos dela hoje um é advogado, o outro é fisioterapeuta, o outro é bailarina, mas ela possibilitou isso para eles. Ela possibilitou que, mesmo ela levando ele para a feira, eles tinham horário de ir para a escola. O horário que ela estava na feira, a filha estava lá, sentada ou estudando, mas tinha o horário de ir para a escola, tinha o horário de ir para a pracinha brincar. Ela possibilitou isso para eles. Por mais que as condições financeiras não permitia ela pagar alguma coisa particular ou uma escola particular, ela levava a criança para a feira, mas ela entendia que ali não era o local dela de estar a todo momento. Ela possibilitou que os filhos tinham os horários de ir para a escola, tinham os horários de ir fazer um curso, tinham outros horários para fazer as tarefas. Então é isso, gente. Não é que a gente vai discriminar os pais que estão trabalhando. A gente tem que entender aquele contexto. A gente tem que entender aquela estrutura familiar, né? E explicar e entender e explicar para aquela família dos direitos da criança, das possibilidades que ele tem e do que é isso, que a família é importante nesse meio. Por mais que a mãe levava, ela entendia que a educação é importante, né? A importância da educação na vida dos filhos. O Anderson está até aqui comentando que muitas famílias carentes expõem, né, os próprios filhos para terem uma renda extra. Justamente é isso. Quando a criança ela vai para o mercado de trabalho, ela entra como complementação de renda para essas famílias carentes, né? Essas famílias de periferia, de aglomerados, que se encontram em situação de risco, de vulnerabilidade pessoal e social, né? Então, ela vem como complemento dessa renda. Por isso que ela é inserida no mercado de trabalho. E lembrando também, porque a mão de obra dela é mais barata. Né? Muito mais. Então, o patrão, né, ele não precisa, né, ele não tem como ele arcar com os impostos sociais de um trabalhador, né, que tem que trabalhar com carteira assinada. Então, por isso que essas crianças são inseridas no mercado de trabalho. E aí a gente precisa cobrar políticas públicas, né, para garantir que essas famílias não possam utilizar essas crianças como uma forma de renda, de aumento de renda. E entender que a prioridade desse momento, né, dessa criança, é a escola. A escola é importante nesse processo dele de aprendizados e os projetos sociais extensivos, por exemplo, como o Circo de Todo Mundo, né? Que ela possa ir na escola de manhã e à tarde frequentar um circo, e possa possibilitar nela, né, esse momento de arte e cultura, resgatar a cidadania através da arte circense, né? Tem até uma curiosidade em relação ao nome do Circo de Todo Mundo. Eu não sei se todo mundo sabe a história do Circo de Todo Mundo, né? Por que Circo de Todo Mundo? O Circo de Todo Mundo ele surge em meados dos anos 90, né? Logo no início dos anos 90, com o objetivo de atender principalmente crianças com trajetória de rua, né? Que faziam das ruas as suas casas. E aí, um belo dia numa assembleia, né? Para escolher o nome do circo. E aí uma criança vira e fala assim, por que o circo não pode ser de todo mundo, né? Porque normalmente circo é pago para entrar, né? E aí você traz a possibilidade da arte se sente no resgate desse menino, dessa menina, né? Dessa criança, desse adolescente. E é um circo que você leva para todo mundo. Não tem classe social, onde todo mundo pode entrar, onde todo mundo pode participar, onde a brincadeira e o lúdico pode ser inserida na vida desse menino e transformar a sua história, né? Então, o que a gente tem que fazer hoje é para que essas famílias, né, que utilizam criança como forma de renda extra, né, que possa garantir para esse pai, para essa mãe, para essa avó, para esse tio, essa tia, a família extensiva, né, com quem que ela mora, né, uma renda, uma transferência de renda, salários melhores, né, para que essa menina não precise ir para o mercado de trabalho. Verdade. E a gente sabe que hoje, né, um monte de crianças, adolescentes estão hoje acompanhando os pais nesse mercado de trabalho, né? Nessa pandemia. Não tem onde deixar, porque as políticas públicas hoje, algumas estão suspensas, né? Não estão funcionando algum serviço de convivência, o circo também não está podendo funcionar por causa do Covid, não pode ter aglomeração. E a gente sabe como que isso faz falta para muitas famílias,
né? Como que esses serviços de convivência, esses serviços dessas instituições, dessas ONGs são importantes, né? Porque é o local onde a família pode deixar a criança com tranquilidade, né? E a mãe trabalhar e aí voltar sabendo que ela está ali segura, né? Porque a gente sabe que hoje, como é que os pais, o pai, uma mãe, deixa uma criança em casa sozinha, sabendo que pode ter uma denúncia, né? Dependendo da idade, não tem onde deixar e tem que trabalhar, tem que sustentar a família, né? E muitos pais Aí optam por que a gente levar. entra, aí a gente entra no assunto, né, da nossa live, que é, né, trabalho infantil em tempo de pandemia, né? E essa mãe que precisa levar esse menino para o trabalho, para a casa da patroa, né? Sim. E com certeza essa criança e adolescente, para que a mãe possa voltar mais rápido para casa, ajuda ela nos trabalhos domésticos desenvolvidos na casa da patroa. Então, o trabalho doméstico, ele fica subnotificado, ele é um trabalho que é escondido, ele é dentro das casas. Esse menino mais velho também, esses meninos que ficaram em casa, acabam tomando conta da casa, né? Para que a mãe possa trabalhar. Ou então, essa menina passa a virar babá do filho da vizinha. Porque a vizinha também não tem aonde deixar. Não tem creche funcionando, não tem escolas abertas, não tem projetos, né? Nesse momento de isolamento social que é tão importante, né? Do combate ao vírus. Então, ele acaba que ele é subnotificado. E a gente entra nos mitos sociais, né? Uhum. Que fala cabeça vazia, oficina do diabo, né? Nos mitos sociais. Aí é melhor ele trabalhar olhando o filho da vizinha do que ficar sem fazer nada nessa quarentena. Uhum. Tem atividade, né? E aí, É, e o risco, gente, que a gente sabe que ocorre. E é importante a gente lembrar também que já até falei para você, porque o tráfico de drogas também é um trabalho infantil, né? Então as pessoas esquecem que o tráfico de drogas também é um trabalho infantil, é sim. E aí, nesses momentos, muitas crianças estão sendo aliciadas pelo tráfico, né? Estão em casa, ou estão sozinhas, ou não têm aonde ficar, estão ociosas muitas vezes, e o tráfico aproveita desse momento, né? Eles começam a conquistar as crianças e adolescentes nesse momento, porque eles estão ali sem atividade. A gente tem que pensar no que seria proposto, né, para essas crianças e adolescentes. Eu falo que é uma disputa difícil. A gente tem que ir ali sempre bater na tecla e correndo atrás, porque o tráfico de drogas está cada dia mais organizado, né? E propõe muito para essas crianças e adolescentes, coisas que a família não vai dar conta de contrapor, né? Em questões financeiras, né? quando o Estado não entra nas comunidades, nos aglomerados, infelizmente o tráfico ele vem organizando. Quando o tráfico Uhum. entra numa comunidade, é porque o Estado ali ele está ausente. E a gente sabe que eu moro num aglomerado chamado Conjunto do Taquaril, e a única forma que o Estado entra é em forma de polícia. É a única forma que ele entra, né? Então, quando o Estado ele não se faz presente, o tráfico se faz presente. Que é a realidade Sim. hoje também enfrentada por nossas crianças e adolescentes, né? Cada vez mais cedo envolvidos na criminalidade, né? Cada vez mais cedo perdendo a sua infância. E aí a gente precisa pensar como presente. Como que nós vamos trabalhar o presente para garantir que esse futuro não fique doente? Sim. E o risco, né, gente? O risco que esses meninos têm. Porque o Estado, eu falo assim, foi até uma conversa que a gente sempre tem com outros profissionais do Estado, e aí a gente percebe uma falta de clareza, até mesmo desses policiais, né, do que funciona alguns serviços, como é que funcionam alguns projetos, né, de como entender como que esse projeto é importante para a sociedade, para a comunidade, para aquela criança, aquele adolescente, para aquela família, né, que é o momento que ela tem ali. A gente sabe como que é difícil também para um pai, para uma mãe, ter que sustentar uma família, sustentar uma casa sozinho, ganhar um salário pouquíssimo, salário baixíssimo, e ainda não ter para onde deixar o filho, né? E aí, até aquela situação que nós falamos, né? O, o que está no auge aí, né? O Miguel, né? O menino que faleceu, está Miguel, lá do Miguel, lá do nono andar, porque estava com a mãe no trabalho. A gente não pode esquecer disso, exatamente. né? O Que estava com Miguel, a mãe. como a situação do Miguel, eu acredito que milhares, né, de crianças estão na mesma situação. É a mãe que Uhum. precisa, né, não parou em tempo de pandemia, né, que é trabalhadora doméstica,
e que aí precisa ir para o trabalho. Ela tem duas escolhas. Ou ela deixa a criança sozinha em casa, ou ela leva essa criança para o trabalho, né? E aí foi o que eu falei. O menino que moradora de Pernambuco, né? Na cidade de Recife, que mexeu com toda a sociedade, né? Com todos nós, os segmentos da infância e da juventude. Perdeu a infância, teve a sua vida cefada, né? Porque a mãe estava trabalhando e precisou, não tinha ninguém, e ela teve que levar ele para o trabalho. Que aí essa questão da subnotificação, né? Sim. Que são as trabalhadoras domésticas, esses meninos que desenvolvem o trabalho doméstico, é um trabalho escondido, é dentro de casa. E aí a gente acredita que existe, né? Milhares de nossas crianças se encontram nessa situação. Muitas, muita gente. E aí você vê assim que uma criança de 5 anos estava com a mãe, né? Até então segura, né? Num local que não apresentava nenhum risco perante para ela, né? Porque era um local que ela trabalhava, que ela convivia, tinha desconfiança. Então ainda a mãe acreditava que ele era um local de segurança para o seu filho, né? Então não tinha como deixar um local de segurança. E, infelizmente aconteceu a fatalidade, né? A gente sabe que é um crime, que a fatalidade não é um crime, uma criança de 5 anos perdeu a vida, né? Tem uma pergunta aqui acho que é Anastácio, como o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes pode intervir nessa situação? Quando a gente fala do sistema de garantia de direitos, a gente fala de vários, né? Vários atores ali nessa situação. Uma delas, até a Val pode falar também, né? Que a gente está ali correndo atrás dos serviços mesmo de atender essas crianças e adolescentes. Porque hoje em dia, as escolas estão paradas, gente. As escolas não tem nem previsão de volta. Eu estou vendo, assim, infelizmente, eu não estou vendo nem previsão de retorno. A gente sabe que a educação é importantíssima. E neste momento, a educação é muito importante. E aí a gente percebe, assim, acho que até o sistema de garantia de direito mesmo, até o judiciário, não sei, do Ministério Público, essa conversa. Legislativo. Eles estão pensando nisso, porque assim, e aí, como que a gente faz agora? A criança está em casa, está sozinha, e aí a educação, a escola é principal, mas também tem o risco de ser contaminado, né? São questões que eles também estão sendo discutidos a todo momento, né? E a gente pensa o que pode ser feito, né? O que pode ser feito para minimizar essa situação? Eu acho que além de tudo, né, a gente além de pessoas do sistema executivo e também como cidadão, a gente tem que estar orientando a todo momento, né, orientando o máximo possível, intervir. Eu falo assim que eu moro aqui em Belo Horizonte e onde que você passa no semáforo tem uma criança vendendo bala, né? E agora eu falo assim que eu vi umas 2 crianças, acho que 10 anos, mas estão ali. Eu vi uma estava com álcool na mão, de máscara, estava se protegendo da forma possível do Covid, mas está ali em risco o tempo todo, né? Risco o tempo todo ali dessa violação de direito, que é o trabalho infantil, né? E a gente fica pensando assim, como que a gente intervém nisso? Aí a gente conversa, orienta, né? Essa família a todo momento. Mas e o Estado onde que entra nessa questão financeira? A gente sabe que essa questão do auxílio aí, muitas famílias que deveriam estar recebendo não está. Não está recebendo. Infelizmente, e tem denúncia o tempo todo. Né? E quem está recebendo, tem uns que nem tinha que receber. Né? Acho que é uma questão complicada aí para a gente poder trabalhar. Mas tem um direito de direito, está aí para a gente denunciar, para a gente informar, denunciar para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai procurar. Não é a gente fala assim que não é punitivo, é conscientizar, gente. Porque eu falo isso muito. Não é livre da família, seu filho está trabalhando, você não faz nada. Não é isso, tem que entender o contexto da família. Tem hora que a família é a única situação que a família tem que poder comer dentro de casa. A mãe trabalhando, o filho também, e aí o sustento da família são 5, 6 filhos dentro de casa e tem que tentar correr atrás mesmo. Só que a gente sabe da situação como que é o risco que se coloca. Não é punitivo, é entender e conscientizar essa família. E aí tentar encaminhar para os serviços, né? Para um serviço de convivência, para o CRAS, para o CRES, para atender essa família. Entender, tem hora que a família não tem nenhum benefício, né? A gente sabe que os benefícios são mínimos, mas são necessários, é o que a pessoa consegue conviver com aquilo, e tentar a gente fazer o possível para inseri-las no mercado de trabalho da forma mais legal, né, legalidade, né, para um adolescente estar tentando inserir no mercado de trabalho, mas teve oportunidade, gente, é a oportunidade que um adolescente precisa. Tem muitos adolescentes, muita criança com grande potencial, né, de trabalho, de entendimento, de conversa, de diálogo,
de fazer alguma coisa, que eles têm grande potencial, falta oportunidade para isso, falta ser visto. Então, por isso que a gente tem que estar, à medida do possível, tentando executar isso para os adolescentes, né? E a gente também fala, enquanto sistema de garantia de direito, como nós, né, sociedade civil organizada, a gente tem que fazer uma rede de atendimento, uma rede de acolhimento, e essa rede tem que funcionar, né? Você trabalha, não adianta você só trabalhar o menino, a criança, e que se encontra em situação, né, de exploração do trabalho infantil, se você não trabalhar o restante da família. E aí você precisa de uma rede de atendimento também, uma rede de apoio. E o Estado, ele tem que favorecer isso. Ele tem que criar meios, né, mecanismos para que essas famílias, né, não possam utilizar essa criança como uma forma de renda. E aí, quando essa rede toda funciona, que é quando o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz para a gente, né? Essa rede de proteção que é Conselho Tutelar, que é Juizado, que é Ministério do Trabalho, que é Promotoria, né? Da Infância e da Juventude. Então, essa rede, ela tem que funcionar, ela tem que articular, ela tem que dialogar. São os projetos sociais que esse menino, que esse menino frequenta. Então, assim, é toda uma rede, né, de atendimento e acolhimento. Ela tem que ser 100% eficaz para que esse menino possa, né, resgatar a sua infância e resgatar essa família. Né? E aí você vai tirando essa questão dos mitos sociais, né? E a gente percebe, né, que tem muitas vezes a família não tem entendimento disso. São famílias tão simples que não têm conhecimento que aquilo pode causar um mal para uma criança mais para frente, né? Eles estão vivendo no na situação imediata. E aí não pensam no prejuízo para uma criança no futuro. Né? Eu não sei se eu entro aqui agora, mas é uma questão assim, como um trabalho hoje pode prejudicar o desenvolvimento de uma criança assim, grave mesmo. Fala pra gente quais são fala pra gente quais são as sequelas, né, numa criança que, né, que se encontra em situação de trabalho infantil. É uma questão que até os 6 anos, né, a criança ela sempre tem uma imunidade muito baixa, mas não é uma imunidade por questões de saúde mesmo, é uma questão do desenvolvimento da criança. Né? A imunidade da criança até 6 anos já é baixa, né? Então, se não é igual um adulto, a imunidade de criança até 6 anos normalmente ela vai ter entre 4 a 8 infecções durante o ano. Já é normal para uma criança. Ter 4 a 8 infecções, gripes, vírus durante o ano, até 6 anos. E quando a criança se coloca em risco numa situação precária, numa situação de trabalho, isso se triplica. Né? A imunidade já é baixa, ela está em desenvolvimento. Isso pode acarretar numa imunidade muito mais baixa quando é adulto. Isso nós estamos falando de imunidade. Olha para você já ver. Já vem com a imunidade de 4 a 6 anos, que o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, é até os 15 anos. Até 15 anos está no processo de desenvolvimento. Né? Conforme óssea, estrutural, psíquica, física, até os 15 anos. E isso é muito sério. Quando você coloca em risco uma criança, um adolescente, fazendo algum trabalho de esforço, algum trabalho danoso, que ele pegue um peso, que ele bate um martelo, que ele se entra com graxa, com gasolina, isso afeta muito ele no futuro quando adulto. Né? Podemos falar do canal respiratório, também que está em desenvolvimento até 15 anos. Né? Uma criança ou menor de idade que vive num lugar que tem um som muito alto, gente. Uma criança e um adolescente, eles conseguem ouvir 20 decibéis a mais do que a gente adultos. Então, quando o som é muito alto para uma criança, o barulho de carros muito forte, dependendo de onde que ele trabalha, que tem um barulho muito alto, isso vai ocasionar que ele fique surdo muito mais rápido. Que ele chega no adulto surdo ou perto de uma audição. Sabe? Isso é muito sério, assim. Quando a gente vê os adultos aí com oi, muito novos, né? Oi, não tô te ouvindo, no telefone não tô escutando, vamos entrar na... Gente, isso não é normal, não. Né? Isso é porque você tem alguma questão, é lógico. Criança, mas eu não tenho nenhum problema de audição. Mas se você, quando você era criança, você não trabalhava num lugar que tinha muito barulho, você não tinha um local quando você ficava, era barulho de máquinas, ou martelo, até martelo, gente, batendo muitas vezes, pode prejudicar a audição, porque o canal auditivo de uma criança ele é muito pequeno, então ele escuta muito mais. Né?
é até difícil falar, você vai lembrar, mas cachorro não escuta, não fala? Trovão, esse negócio, foguete, não assusta, gente. É, Isso é uma 17 vezes a mais. É. Olha pra você ver. E aí a criança é alto também. É a mesma coisa, você viu? Só que o cachorro, ele assusta e grita e começa a latir. Criança fica ali, ou vai chorar, ou vai ficar agitada. São comportamentos que as pessoas acham que é normal, e não são. Isso pode prejudicar, né? O barulho muito alto, a imaturidade, né, do corpo. Além disso, tem as questões também cognitivas, né? Viver depressão, né? O estresse emocional é muito grande, dependendo do trabalho, né? A maioria dos trabalhos. Crianças e adolescentes não estão preparados psicologicamente para viver numa pressão, numa cobrança constante, né? Jornada de trabalho muito, muito alta, prolongada, o corpo não está se desenvolvido para isso, né? Fora ainda os assédio moral, né, gente? O assédio moral e o assédio físico que pode ter, onde que é esse trabalho, né? Então, nós temos adultos aí, doentes, adultos com depressão, adultos que não dão conta de conviver com muita gente, estressados muitos, por quê? Muitas vezes são históricos lá da infância. A gente sempre fala assim, volta na sua infância para saber o que aconteceu para você se tornar uma pessoa hoje, né? É isso mesmo. O histórico que você conviveu todo na sua infância até onde o adulto está hoje, isso contribui para o que você é hoje. A vida de uma criança ou adolescente, de um adulto, é tudo a história que ele passou, né? Hoje eu sou Ingrid, psicóloga, formada, trabalho hoje na prefeitura com isso, mas por quê? Porque eu que quis assim e tive um histórico, né? Fui construindo para isso. Você também, né, Marcia, tem todo o seu histórico hoje, militante, porque você viveu. Tem até aqui uma pergunta aqui da Val aqui, porque o Instagram, ele derruba a live com 60 minutos, a gente já está chegando no final desse nosso bate-papo. E aí, tem até uma pergunta da Val aqui, né? Marcela, que recadinho você deixa de incentivo para inspirar na luta pela defesa da garantia dos direitos da criança e adolescente? Eu dei a sorte de ter um circo de todo mundo, perto da vila onde eu morava, no bairro Santa Efigênia, é onde começa toda a primeira lona, né, do circo de todo mundo, nos anos 90. Eu fui uma menina que tive todos os meus direitos violados, né, que me botava em situação de risco pessoal e social. Então, através do circo de todo mundo, através do lúdico, o circo conseguiu resgatar de mim a minha cidadania, junto com o Movimento Nacional de Meninas e Meninas de Rua. Então, o que eu posso dizer para as crianças e hoje e adolescentes do país que se encontram em situação de trabalho infantil ou em situação de toda violação dos seus direitos, né, enquanto criança, primeiro, não desistir de sonhar e ser protagonista da sua própria história, ser autor da sua própria história. E você, Ingrid? Nossa, gente, é muito bom ouvir isso, né? Eu fico tão feliz quando eu escuto, assim, vejo pessoas com experiência, que passaram por várias situações, né? A mensagem que eu deixo aqui, né, para todas as crianças e adolescentes, gente, vocês não estão esquecidos, vocês são vistos, né? E fale